Olá, irmãos do Teologizando, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez a tão pedida Bíblia de Estudo Integrada. A Bíblia de Estudo de ótima cronologia bíblica da Thomas Nelson Brasil. Esta belezinha aqui, esta pequenininha Bíblia de Estudo, não se engane. Você está vendo ela pequenininha assim, com cara de simplicidade, não tem dourado aqui, não é isso que você está vendo? Né? Uma capa linda, ela tem neste tipo de capa e também na capa dura, uma Bíblia simples e tal, mas ela tem uma das melhores versões de Bíblia que nós temos no Brasil, a NVI. Olha a lombada dela. A editora dispensa comentário, a Thomas Nelson Brasil só lança material de primeira, um conteúdo especial, excepcional, marcadores. Esta belezinha aqui é a Bíblia na ordem cronológica que eu mais gosto da forma de cronologia dela. Ela não é como a Bíblia em ordem cronológica que mostramos aqui no passado, que é a Bíblia também NVI, mas dispensacionalista, muito boa por sinal. Mas ela é uma Bíblia, né, com uma nova abordagem cronológica para explicar as Escrituras. Ela trabalha de uma maneira por ordem de eventos, com uma timeline. Nós vamos ver aqui. Esta capa é um couro, né? Um material excelente, com esse baixo relevo. Olha que coisa linda. É uma capa linda, né? Toda marrom, toda belíssima capa. Eu não sei como está a imagem aí no teu vídeo aí, mas ela é marrom, não é preta, tá? Esta Bíblia de Estudo é excepcional por causa do tipo de cronologia dela, né? Na verdade ela vem com um marcador, esse aqui foi o que eu coloquei e acabou soltando. O tipo de cronologia que vem nesta Bíblia de Estudo, né, que é uma Bíblia de Estudo, aqui está um editor, tradução dos seus adicionais André Lodos Tangerino, né? Thomas Nelson Brasil, Rio de Janeiro 2017, foi o ano de lançamento desta maravilha. Esta Bíblia de Estudo, ela tem uma cronologia muito diferente. Sabe a aplicação pessoal cronológica, a Bíblia em ordem cronológica, a Bible Cronos, são Bíblias ótimas, as cronologias delas são maravilhosas. Porém, esta cronologia da Bíblia de Estudo, lançado primeiro em 2013 pela Zondervan, nos Estados Unidos, como a Bíblia de Estudo integrada, como está aqui no Brasil, ela tem uma forma de trabalho de cronologia excepcional. Gostei da maneira, todas as vezes que um profeta foi contemporâneo de um rei, determinado rei, o texto dele foi colocado junto aos seus paralelos, junto aos textos desses profetas e à ocasião dos reis. Isso ajuda muito a entender as mensagens, por exemplo, dos profetas, o pano de fundo histórico. Aqui nós temos um sumário, nós temos livros da Bíblia em ordem alfabética, índices de gráficos, nós temos introdução à Bíblia de Estudo integrada, ordem cronológica, passagens paralelas, ela faz um ótimo trabalho com esse paralelismo, como a Bíblia de Estudo integrada está estruturada, passagens paralelas, índice das Escrituras para estudos mais aprofundados, prefácio à nova versão internacional. A nova versão internacional é excepcional. Alguns que talvez, não sei se por falta de muito entendimento, não sei, não faço ideia, mas alguns têm uma ideia, uma noção sobre a nova versão internacional que não é muito justa em relação a ela, né? Ela trabalha, inclusive ela explica assim, aqui a sua fluência de linguagem, nível de linguagem, imparcialidade teológica. Por quê? Porque existe
traduções que têm uma parcialidade teológica com a crença da equipe tradutora, né? Imparcialidade teológica na NVI, atenção aos diferentes gêneros de composição, honestidade científica, riqueza exegética, notas de rodapé, pesos e medidas, a relação com a New International Version, a NIV, nós temos a NVI, né, seguindo o mesmo ponto de partida da NIV, Antigo Testamento, da criação aos patriarcas e do êxodo à conquista, como as datas bíblicas são estabelecidas, as genealogias bíblicas são seletivas e não completas, a arqueologia e textos antigos ajudam a determinar datas bíblicas, duas visões sobre a datação do êxodo e dos patriarcas, da criação aos patriarcas, do êxodo à conquista. Olha, uma linha de tempo, porque ela é uma Bíblia cronológica. Na linha do tempo nós temos a história bíblica e abaixo nós temos a história mundial. Isto é ótimo, pessoal. Isso te dá uma riqueza de compreensão do período bíblico e dos textos que é inigualável. Como todos sabem, né, as escrituras estão, né, há milhares de anos atrás de nosso tempo. Então, compreender o tempo bíblico em nosso tempo já é por si só um gigantesco desafio, não é verdade? Um gigantesco desafio, porque o texto sagrado traz, né, uma distância muito grande de cultura, de época, né, de situações, enfim, de linguagem. Então é maravilhoso você trabalhar com a cronologia. Gênesis, aqui temos o texto sagrado, maravilhosamente lindo, né? É uma folha maravilhosa, não é uma folha simples como outras bíblias que vemos por aí, é uma folha muito boa. Gênesis, o princípio. Aqui nós temos a forma de linguagem do texto, que é a NVI, uma tradução muito boa, uma versão especial. Temos as variantes textuais aqui embaixo, própria da NVI. Temos a linha do tempo embaixo, que segue em toda a Bíblia de estudo, a linha do tempo que você está vendo aí. Temos aqui também título do livro, né? Não está em duas colunas, como você está vendo, e vai trabalhar da seguinte forma. Primeiro começa normalmente a história do primeiro homem, a queda, tal. E aqui está a questão. O paralelismo dela é melhor do que na maioria das bíblias de estudo lançadas aqui no país, né? O paralelismo bíblico é importante para compreender que se trata do contexto remoto das escrituras. Por exemplo, nós temos aqui Gênesis capítulo 5, versículo 3. Toda vez que surgir, algo da NVI, 130, ao invés de escrito 130, está o número mesmo, né? Facilita muito na linguagem. Todas as vezes que o texto tiver algum texto relacionado a este texto, ele será colocado sempre ao lado do texto ou no meio do texto. Exemplo está aqui, Gênesis 5, a partir do versículo 13, nós temos uma genealogia. A genealogia do primeiro homem, Adão. Adão significa vermelho ou roxo. 1 Crônicas 1 a 4, nós temos o texto paralelo. Adão, Sete, Enos, Cainã, que é a linhagem de Adão, de Sete, até chegar em Cristo, tá? Que são a linhagem dos filhos de Deus, que alguns entendem mitologicamente aí por causa dos apócrifos como sendo os anjos, os nefilins e tal, e etc. Mas só precisamos crer no que a Bíblia está dizendo. Não precisamos criar resultados baseados em significado de nomes ou de frases, tá? 1 Crônicas capítulo 11, a descendência de Adão. Adão, Sete, Enos. Por quê? O paralelismo está aqui com a variante textual logo abaixo. Não sei se você consegue captar aí. Com o paralelismo textual logo abaixo, foca a câmera. E você tem aqui, né, logo do lado aí, o texto na íntegra desse paralelismo bíblico. É um negócio extraordinário. Por quê? Porque ela trabalha com
facilitando você a compreender melhor a questão cronológica. Um outro detalhe é que o texto que está escrito aqui, no caso, o paralelismo que aparece aqui, não haverá necessidade dele aparecer novamente lá na frente, portanto nós não teremos este texto lá quando chegar a parte de crônicas. Olha, sem pressa, não pula vídeo, porque nós temos a intenção não apenas de apresentar o conteúdo, mas te ajudar a entender qual a melhor forma de utilizar o material bíblico, tá ok? Isso é o que importa. Olha só, aqui nós temos a origem dos povos, os jafetitas, os camitas. Aqui está o texto, aqui está o paralelismo do texto. Estudando isso aqui você entende tanto época quanto a origem dos povos, tá? As etnias diferentes, porque existe diferença de povos na humanidade se somos todos de um só casal, né? Então aqui está. É uma Bíblia com cronologia excepcional, mas não da forma como se costuma ver. Como é que se costuma ver? Costuma-se ver que Gênesis vem primeiro, chega lá em Deuteronômio, no meio de Gênesis ou depois de Gênesis, no período patriarcal entra Jó, aqui também entra Jó, mas o paralelismo é um pouco mais interessante, às vezes chegando até a ser complexo, porque o intuito é estudos. Veja que há páginas que há muito pouco conteúdo nas páginas, né? Nas folhas há muito pouco conteúdo escriturístico. Isto é de propósito. Qual é o propósito desse pouco conteúdo? Não é deixar páginas vagas, né? Mas é para não atrapalhar o entendimento da linha do tempo do texto que está sendo seguido pelo leitor, que está sendo acompanhado pelo leitor. Olha, excepcional. Gênesis 46 faz paralelismo com Números 26 e também com 1 Crônicas 7 e 6. Para estudo de paralelismo e cronologia, fica ótimo. O livro de Jó aparece logo aqui, como você está vendo. Por quê? Porque Jó, ele é da dispensação patriarcal, ele é do período patriarcal. Não é uma Bíblia dispensacionalista. Eu usei a palavra dispensação porque eu sou dispensacionalista, né? Ou seja, reconheço a evidência bíblica do dispensacionalismo. Aqui está o livro de Êxodo. Não há introdução aos livros, porque neste caso não poderia ter, né, devido às circunstâncias da sua cronologia. Esta é a Bíblia de Estudo integrada da Thomas Nelson Brasil. Uma coisa que eu achei extraordinário nela é em relação aos livros históricos. Quando você vai lendo histórias importantes, como é o caso olha só, Ruth, Ruth aparece aqui no meio, próximo, bem no meio de Juízes, Juízes 9. É impossível encontrar o livro de Ruth, né, sem a cronologia. Juízes 9 começa a família de Elimeleque, dentro do contexto, né, cronológico. Dentro ainda desse contexto da época dos juízes, aparece Samuel, porque Samuel foi um dos juízes. Olha Jefté aqui, ó. Observe que o texto sagrado coloca Jefté dentro do período de Samuel. Samuel subjuga os filisteus em Mispá. E aí você tem Jefté dentro do período de Samuel. Esse foi o estudo cronológico do texto, né? Colocando um contemporâneo do outro de acordo com os estudos. O nascimento de Sansão. Olha, Israel pede um rei. Final da era do juiz, na morte de Sansão. O encontro entre Saul e Samuel. Saul ungido o rei, aí pronto. Vai para o último dos juízes, que foi o profeta Samuel. Um detalhe que eu achei incrível. Quem não ama a história de Davi, né? A história de Davi, por si só, é muito inspiradora e brilhante. E aqui nós temos um quesito bem interessante sobre o rei Davi, que é a questão dos seus salmos. Ele não é o único salmista, mas ele é o maior salmista da Bíblia. O maior autor dos salmos é Davi. E nós temos aqui no livro de Salmos, os salmos de Davi, nós temos a história de Davi, comumente, a forma como sempre está e tal, vem a narrativa da história, e de repente
nós temos Davi salmodiando ao Senhor. Quando Davi, salmi é um belo nome para os filhos. Quando Davi vai salmodiar a Deus, ele salmodia dentro de algumas circunstâncias na sua vida. O estudioso da cronologia bíblica vai e trabalha com estes salmos, colocando os salmos de Davi dentro da linha de tempo da vida do rei Davi. Davi a serviço de Saul. Aí no Salmo capítulo 8 cai justamente, né? Quando o moço diz, conheça um filho de Jessé e tal, e ele vai tocar para expulsar o espírito maligno que atormentava o rei. Então ele vai para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lagares, salmo davídico. Ó Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. É colocado dentro do tema cronológico. Salmo davídico, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Olha que coisa gloriosa. Cronologicamente, é exatamente aqui que entra o Salmo 23. Nós encontramos aqui Davi e Golias. Aí Davi teve a vitória sobre Golias. Se Davi teve um salmo, este salmo vai aparecer dentro do contexto. Salmo de Davi, Salmo 59, olha só. A questão da perseguição de Saul a Davi, né? Tentou matar Davi na noite de núpcia. Mical, a filha de Saul, apaixonado por Davi, pôs uma estátua em seu lugar, defendeu o esposo que fugiu. Salmo 59, ele recebe a inspiração para o salmo exatamente nesse momento. E aqui cai certinho, exatamente no lugar. Fica muito mais fácil, porque isso você teria que pesquisar. Nós pesquisamos isso. E aqui já está pronto, mastigado. A Bíblia está esboçada em cronologias. Dentro dos textos históricos, perdão, bater na câmera aí, dentro dos textos históricos estão os paralelismos históricos. Então nós temos 2 Samuel, tem paralelismo com 1 Crônicas 18, tudo ok. Os livros de crônicas só falam da dinastia de Judá. Os livros de reis só falam das dinastias de ambos os reinos, reino sul e norte, depois do reino dividido. O texto então vai fazer um paralelismo dentro de Crônicas, Samuel e 1º e 2º Reis. Uma coisa tremenda, né? Olha aí os salmos. Veja que nós ainda estamos te explicando a questão da cronologia do Antigo Testamento. Provérbios. O livro de Provérbios se encaixa justamente no período de Salomão. 1 Reis 4 vai falar sobre a assessoria de Salomão, as provisões diárias, a sabedoria de Salomão. Então vem aparecer aqui os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, justamente dentro do mais provável e mais aproximada cronologia. Números na Bíblia, principalmente de datas, são sempre aproximados. Daí porque tem umas aparentes contradições nas idades dos reis. Fulano tinha 30 anos quando começou a reinar, o outro texto diz, fulano tinha 28 anos. É um arredondamento. Quando você vai estudar essa questão, você descobre que a Bíblia não está se contradizendo. É que a cronologia é dessa forma mesmo, é aproximada. O livro do profeta Amós cai justamente no meio de 2 Crônicas e 2 Reis. Por quê? Porque foi nesse período do rei Azarias, né, que Amós existiu. É isso? Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto do rei Uzias. Nesse tempo Uzias era rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Aí vai cair justamente a minha situação. Quando você estuda o período do rei, referidos aqui, com o período, que eram períodos de apostasia, com a mensagem de Amós, você entende por que e para que propósito Deus levantou o vaqueiro Amós, o boiadeiro Amós, né? Oséias, olha, essa parte para mim ficou ótimo. Isaías, Jeremias, todos eles profetizaram durante os reinos de Israel, Judá, e também durante o exílio e pós-exílio. Então você tem aqui
dos profetas maiores aos menores, dentro da cronologia dos livros históricos. Olha só o texto de Ezequiel, com paralelismo com o 2 Reis, né, na queda de Jerusalém. Olha que coisa tremenda mesmo. Você lembra que Jeremias, no período de Zedequias, aquela controvérsia toda, será que Deus vai permitir que o rei da Babilônia invada Jerusalém? E aqui você tem Jeremias dentro da mesma situação. Também possuímos muitos quadros, como esses daqui do rei de Davi, dos reis de Israel e Judá, fazendo uma cronologia e uma sistematização do tempo de reino de cada um deles, cada um no seu devido lugar, trazendo também a cronologia das genealogias, das profecias. Olha, Daniel no momento certo, tudo no momento certo. Então não está na ordem canônica, que na ordem canônica seria a desordem cronológica, né? É a ordem por inspiração, mas não por cronologia. De Malaquias a Cristo, o período intertestamentário, o período asmoneu, o período romano, faz uma introdução para o Novo Testamento, né? Que aqui está o Novo Testamento, a vida de Jesus, datando a vida de Jesus, integrando os evangelhos, comparação e contraste entre os evangelhos, princípio da vida de Cristo, primeiro século e tal. Aqui você descobre que o nosso calendário está atrasado de 4 a 7 anos, né? Faz um certo problema aí, um atraso de datas tremendo, um erro do nosso calendário gregoriano em relação ao calendário da época. Nós temos aqui a harmonia dos evangelhos, que sempre foi um problema sério no estudo cronológico, mas aqui nós temos a harmonia dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, colocando cada episódio da vida de Jesus no exato momento, com paralelismo Mateus, Marcos, Lucas e João, exatamente o paralelismo que deveria ter, né, para que fosse melhor compreendido. Evidentemente que a forma que está na forma canônica é a forma que foi concedida, né, por Deus, pelo Espírito de Deus, por inspiração aos escritores que tiveram os autógrafos inspirados, mas essa cronologia facilita. Qualquer um dos apóstolos tivesse um recurso desse no período deles, teria sido excepcional, assim como os pais da igreja, né? O conhecimento sempre evolui. No nosso período nós temos a evolução do conhecimento bíblico, graças a Deus. A igreja primitiva, Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva traz aqui martírio de Tiago, Pedro é preso, qual ano, qual época, qual reino, Herodes Antipas e etc. Negócio bem interessante mesmo. Vou pulando aqui. Uma coisa extraordinária, como estamos falando de igreja primitiva, que é o caso de Atos dos Apóstolos, então, quando Paulo foi preso em Filipenses, Paulo foi preso em determinado lugar, existiu as cartas das prisões, então é dado uma pausa, Paulo estava preso, pausa a narrativa, começa a carta que Paulo escreveu na prisão. Isso coloca cada coisa no seu canto, né? Cada coisa no seu lugar. Existe coisa que aconteceu, né, que foi antes do capítulo 9 de Atos, mas o capítulo 9 de Atos aparece antes dessa coisa que aconteceu na Bíblia canônica. Então, na cronologia, isso é colocado na posição correta, que eu digo, não que eu estou dizendo que o canônico está escrituristicamente errado, mas cronologicamente sim, está em desarmonia. Então, é harmonizado. Olha Corinto aqui, dentro da situação certa de Corinto, tá? As duas cartas de Corinto que temos, nós perdemos a carta que foi enviada para Paulo, por Corinto, e a carta, uma outra carta que Paulo já tinha escrito, mas não aprove ao Espírito de Deus colocá-lo, né, para nosso conhecimento. Mas dá uma estudada aí que você vai ver o que eu estou dizendo. Então há também menções dessa cronologia. Olha só que coisa interessante. As cartas de Pedro, tem páginas que ficam assim por causa da questão cronológica. Olha Tito em branco ali. Gente, sinceramente, para você entender esse vídeo, você que pulou para cá, você deveria ter assistido o vídeo inteiro, tá? Para você entender o que estamos explicando sobre a cronologia. Depois de tudo isso, nós temos Apocalipse, pesos e medidas, índice de textos bíblicos, né? Os índices
comuns, facilitando, porque você quer ir direto a um texto, ela está em ordem cronológica. Então aqui você vai direto à referência do texto que você está procurando. Você utiliza esse índice aqui como ferramenta. Também tem um índice semelhante a esse no início da cronológica da aplicação pessoal que mostramos aqui no nosso canal. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, dá o seu joinha, tá? Deus te abençoe. Nosso review de hoje foi a famosíssima no Brasil e na América, Bíblia de Estudo Integrada Thomas Nelson Brasil. Glorifico a Deus por essa Bíblia, amo demais a forma cronológica dessa Bíblia. Na área de cronologia é minha preferida, é ela em primeiro lugar, depois a aplicação pessoal. A paz do Senhor, até o próximo vídeo, se Deus quiser.